um pouquinho para falar dessa onda de calor que vem aí nos próximos dias com tudo. Será a quarta este ano. As temperaturas devem ficar de 3 a 5 graus acima da média até o começo de maio. Quem traz pra gente os detalhes é Raquel Amorim, direto do Rio de Janeiro. Raquel, boa tarde. Como é que tá a temperatura por aí no Rio, que costuma ser quente? O Rio já costuma ser quente, né, Tainá? Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Agora faz 30 graus aqui na região central do Rio de Janeiro, que é de onde eu falo ao vivo. O bom é que tem uma brisa circulando, então o dia está agradável. Feriado de São Jorge aqui no Rio, temos uma tarde agradável. Bom, a expectativa para esta semana em relação à onda de calor é de temperaturas ultrapassando os 30 graus na parte central do Brasil. Então, segundo a previsão da Climatempo, as altas temperaturas deverão permanecer até o dia 2 de maio, principalmente nos estados da região centro-sul do país. Então, em todo o Mato Grosso do Sul e em partes do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná, as temperaturas registradas ao longo desse período, ou seja, até o dia 2 de maio, devem ficar 5 graus acima da média. Já em outras partes, como o Rio, aqui o Rio de Janeiro, também Santa Catarina, parte do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Rondônia, as temperaturas deverão ficar entre 3 e 5 graus acima da média. A Organização Mundial da Saúde considera que há uma onda de calor quando as temperaturas permanecem 5 graus acima da média por mais de 5 dias seguidos. O detalhe é que, além dos dias quentes, nós vamos ter até o dia 2 de maio madrugadas mais abafadas também. Essa onda de calor é provocada por um sistema de alta pressão que bloqueia mesmo, que faz um bloqueio atmosférico, então isso contribui para a presença de ar quente e seco e ainda para as altas temperaturas. Então é bom se preparar aí por mais essa onda de calor, outono com cara de verão, tá? E dá a volta com você. Vamos lá, preparada. Eu prefiro calor do que frio, já deixei claro aqui, viu, Raquel Amorim? Então eu aguento essa. Obrigada pelas informações, Raquel. Se proteja, claro, muita água e uma sombrinha por aí. O frio chegou pela primeira vez nesse outono, principalmente no sul e sudeste do país. Então vamos girar os nossos repórteres por São Paulo, Rio de Janeiro e também Porto Alegre, começando com o Thiago Prudente, aqui em São Paulo. Agasalhado, tá frio, hein, Thiago? Tá frio mesmo, boa noite para você, Adriana, o Ineg, para quem tá acompanhando o Jornal da Band. Nesse momento, 18 graus aqui na capital, com garoa, e deve ficar ainda mais frio nas próximas horas. A previsão é de mínima 16 graus agora à noite. Na madrugada, 14 graus. O frio chegou acompanhado de chuva e garoa. A previsão é que ele perca a força no fim de semana. Para quem vai sair às ruas amanhã, é bom sair agasalhado, porque a máxima não passa dos 22 graus, mas não é preciso guarda-chuva porque o tempo segue firme. Eu volto aos estúdios. Obrigada, Thiago. A gente já vai para o Rio de Janeiro com o Fernando. Davi, mais quente aí pelo jeito, né, Fernando? Boa noite. Com certeza, um pouquinho mais quente. Muito boa noite a todos. A temperatura de fato caiu, mas por enquanto, pelo menos, está dando para ficar assim mesmo de camisa, sem casaco. A madrugada de fato foi bastante fria e chuvosa. A temperatura bateu 16 graus, o que é praticamente neve, né, aqui para os padrões cariocas. O dia amanheceu bastante encoberto, Cristo Redentor ali no meio de nuvens, toda a pinta que não ia da praia, mas ao longo dessa quinta-feira foi esquentando, e as máximas bateram 28 graus. Agora a temperatura bastante amena, na casa dos 24 graus, e a previsão para amanhã é de um dia ainda encoberto, ventos moderados, mas sem chuva. Voltamos ao estúdio. Obrigado. E onde gelou mesmo, gente, foi no sul de Porto Alegre. O Tiziano Kessler conta pra gente como é que foi por aí o frio de outono. Boa noite. Oi, Adriana, boa noite para todo mundo. O frio se concentrou principalmente na madrugada e no amanhecer aqui no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a mínima na manhã de hoje foi de 13 graus, mas uma grande amplitude térmica, e a gente chegou a 25 graus à tarde. Agora a temperatura está caindo de novo, a gente já tem 21 graus aqui na capital. É claro que na Serra Gaúcha fez mais frio. Vacaria, segundo as medições oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia, teve 5 graus. No ponto mais alto do Rio Grande do Sul, em
São José dos Ausentes, 2 graus e teve até uma geada moderada. Geada também no estado vizinho, Serra Catarinense, em São Joaquim, foi registrada no amanhecer de hoje. E esse fenômeno deve se repetir no amanhecer desta sexta-feira. Eu volto com vocês. As imagens são bonitas, mas... Friaca, hein? 2.000 famílias estão desalojadas no Maranhão após fortes chuvas provocarem alagamentos e danificarem estradas. Hoje o ministro dos Transportes visitou o estado e anunciou investimentos de 15 milhões de reais para recuperar as rodovias. Na cidade de Nina Rodrigues, a mais de 180 quilômetros da capital São Luís, muitas casas ainda estão embaixo d'água. As cheias são comuns nessa época, mas neste ano o volume das águas impressionou quem vive aqui. Dona Sandra e o marido decidiram abandonar a casa para evitar o pior. Fica sempre naquela expectativa de acordar e os pés no chão, os pés dentro d'água, né? O rio Munim, principal rio que corta a cidade, já subiu quase 15 metros de altura acima do normal, o que obrigou dezenas de moradores a se mudarem da área. E esse cenário pode piorar ainda mais nos próximos dias, já que mais chuva está prevista para a região. Ao todo, 21 cidades no Maranhão decretaram situação de emergência por causa das chuvas dos últimos dias. Hoje, o ministro dos Transportes, Renan Filho, visitou a região e anunciou o investimento de 15 milhões de reais em um plano emergencial para recuperar os trechos bloqueados nas BRs 316 e 222. Uma ponte móvel do Exército também será trazida do Piauí para ser instalada em um dos trechos destruídos. Nós iniciaremos nos próximos dias a instalação dessa ponte provisória nesse trecho aqui, que vai permitir o fluxo em mão e em contramão nessa região e liberar no máximo em 15 dias, até o final desse mês, essa ponte para o fluxo. Menos 3 rodovias federais do Maranhão estão com trechos interditados em decorrência das chuvas. Os temporais do fim de semana provocaram enxurradas que arrancaram parte do asfalto das rodovias. Uma delas é a BR-316 na cidade de Santa Inês. Pelas imagens, é possível ver que a pista cedeu e é impossível atravessar de carro. 2 trechos da BR-222 também foram totalmente interditados. Um na cidade de Bom Jesus das Selvas e o outro entre os municípios de Santa Inês e Santa Luzia do Tide, no norte do estado. Ainda não há previsão de quando as rodovias serão liberadas. Além disso, Joel, essas chuvas também têm afetado aí as Vossorocas em Buriticupu, que fica a 400 quilômetros de distância aqui da capital maranhense de São Luís. No último fim de semana, um vídeo mostra, que acabou circulando aí nas redes sociais, mostra o exato momento que uma das Vossorocas acaba avançando na cidade, inclusive engolindo várias casas. Buriticupu é uma das 21 cidades que estão em situação de emergência decretada aí pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, e essa situação é também por conta da chuva que acaba aumentando o volume de água dos rios, né? Acaba aumentando o nível dos rios. E também já são mais de 800 famílias desabrigadas e mais de 2.000 famílias desalojadas. A gente espera que essa situação consiga ser recuperada, né, Joel? O ministro de Transportes deve chegar para ver de perto essa situação. Ok, Ingrid, muito obrigado, querida. Vamos seguir nesse monitoramento em contato direto com vocês. Parabéns pelo trabalho, viu? O está em alerta máximo por causa do volume de chuva. Em 24 horas, 14 sirenes foram acionadas em áreas de risco. Do alto, a imagem impressiona. A terra deslizou durante a madrugada. Parte do piso de concreto do estacionamento do prédio cedeu com a chuva. Ninguém ficou ferido. Cerca de 14 famílias tiveram que sair de casa. O temporal desse domingo causou estragos em várias regiões da cidade. Em toda Salvador, 14 sirenes de alerta foram acionadas. Famílias tiveram que ir para as áreas seguras. Moradores registraram a forte correnteza. Olha lá, quase enche a casa da mulher ali, ó. Provavelmente aí, ó. Deve cair mais. Hoje os
cenário era de muita destruição. À tarde, mais uma chuva forte provocou mais alagamentos. A cidade está em alerta máximo por causa do volume de chuva. Em uma semana, choveu mais do que o previsto para o mês todo de abril aqui em Salvador. Segundo a Defesa Civil, a maior preocupação é com o risco de deslizamento de terra. A previsão é de que ainda na terça-feira nós tenhamos também chuvas na nossa capital. Começa a melhorar a partir da quarta-feira, ou seja, ainda teremos mais aí 24, 48 horas de chuvas numa cidade com o solo que já está extremamente encharcado. Mas eles conseguiram ser salvos pela própria população que estava ali, mesmo antes da chegada do Corpo de Bombeiros. E por falar em Corpo de Bombeiros, antes da gente continuar os estragos, falando sobre os estragos, eu estou aqui com o Capitão Sócrates. Primeiramente, boa tarde nessa situação. O que deve ser feito, Capitão? Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos. Dois tipos comuns de problema que acontece nesse período de chuvas é o alagamento, que é um deles, que é esse caso aqui que a gente está mostrando, onde a água vai subindo de forma lenta. Então são pontos em que o pessoal da cidade geralmente já conhece que acontece esse tipo de problema. Nessa situação aqui, nessa rua Rodolfo Teófilo, já é uma situação bem comum e constantemente a gente é acionado para atuar nessas situações. Então, você chegou nesse local aqui, viu que a água está ganhando mais proporções, está aumentando o nível, a recomendação, primeiro de tudo, é não entrar. A recomendação é, a água está pegando na metade do pneu para baixo, ainda dá para fazer a travessia, desde que a água não seja uma água corrente, desde que seja um alagamento. Caso contrário, não conhecer também a rua, e o bueiro ele pode estar aberto e você ser puxado para dentro desse bueiro também. Capitão, muito obrigado pela sua entrevista. São informações importantíssimas que a população deve levar em consideração. Muitos veículos, motoristas arriscaram passar aqui nesse trecho onde nós estamos e acabaram danificando os veículos. Foram vans, carros, motos, enfim. Então é um risco muito grande, e aqui a gente viu que recebeu uma enxurrada muito grande de água, né? Inclusive muitos estragos ainda, as portas estão fechadas aqui, a gente tentou falar com a população, mas não conseguiu. Mas a Prefeitura do Crato, ela disse que está montando uma operação emergencial com equipes das secretarias municipais para que possam atender todas as ocorrências causáveis. Eu estou falando a nota, o Léo está mostrando aí para vocês toda a situação, tá? Ainda disse que as equipes estão em campo e buscando resolver a situação o quanto antes. Já em relação à Juazeiro do Norte, a Secretaria de Infraestrutura está em campo também, atendendo as demandas que foram causadas pela chuva na madrugada e manhã de hoje, e disse também que está mapeando projetos para execução de macrodrenagem urbana junto ao programa de saneamento ambiental. Quando executados, os serviços que irão atuar reduzindo e resolvendo aí os problemas de drenagem. E já devolvendo para você, Leal, perdão, acabei engolindo muita poeira aqui, o carro passou. Problemas de drenagem, inclusive na Avenida Padre Cícero, que hoje ficou o trânsito completamente parado, muita água acumulada por ali e muita gente, claro, faltou no emprego por conta disso. Edson, e a gente acompanhando as imagens que estavam mostrando agora no céu, são impressionantes, né? Dá para ver aí a força da água, além disso, carros sendo cobertos, porque subiu muito o nível da água mesmo, então é arriscado, é perigoso, não pode você sair, né, diante de uma situação dessa, como o seu entrevistado bem disse, pode ter algum buraco, alguma cratera que você não sabe, enfim, e acontecer algo pior. Mas imagina só a angústia das pessoas que moram por aí, né, vendo essa situação, e se chover mais, enfim. Obrigada, Edson. Meu povo,